Olá, tudo bem, pessoal? Vamos entrar então na seção de cônicas, tá? Mais propriamente a parte que a gente fala que é de geometria analítica, por assim dizer, tá? Então essa disciplina ela tem um nome de cálculo e geometria analítica, né? Hoje a gente responde o porquê desse nome, né? Que além do cálculo nós temos aqui a parte de cônicas, que é o que a gente vai abordar, basicamente, na geometria analítica, tá bom? Hoje a gente vai falar da elipse propriamente, mas antes disso, tá? A gente precisa entender, em outras palavras, né, o que são cônicas, né? Quando a gente faz essa pergunta, né, ou melhor, não sei se alguém aqui sabe o que são, mas de qualquer forma, quando a gente faz essa pergunta, a primeira coisa que vem à cabeça, tá, é um cone. Tá? E não está errado, na verdade. Tá? Porque a definição, a obtenção de todas as curvas cônicas, tá, da geometria analítica, ela vem justamente do fato de que tem um cone justamente com um outro cone sobreposto a ele. Então vocês imaginem que esse cone vai ser duplicado, tá? E a duplicação desse cone encaixado em cima, invertido, bem como está na figura aí, tá? É um sólido, na verdade, tá? Uma espécie de casca de dois cones, formado por dois cones, que vai, através da interseção com o plano, tá? Nos formar todas as cônicas. Tudo bem? Então, como assim interseção com o plano? Então, imagina que tem um plano que ele vai cortar, tá? Esses cones, na verdade, aqui no caso, especificamente nesse pedaço, está cortando um único cone, mas pode ser que corte mais, tá? Então a interseção deste plano, tá, com o cone é uma elipse, tá? Dá para ver claramente, claro, ali tem uma elipse inclinada, a gente não vai estudar elipses inclinadas, mas nesse caso vai ser uma elipse, né? O que interessa para nós aqui é que a formação disso é uma elipse. Então, em outras palavras, nos interessa a interseção, tá? Essa interseção, nesse caso, é uma elipse. Tá bom? Se a gente começar a girar ou mover esse plano, né, a interseção muda, né? Claramente essa mudança que eu fiz agora, ela não mudou propriamente o formato da figura, no sentido de que continua sendo uma elipse, mas ela ficou um pouquinho mais esticada, vamos dizer assim, horizontalmente, tá? E na medida que eu vou seguindo, né, pode ser que eu mude daí sim de figura, tá? Então essa interseção aqui vai pegar aquela parte do cone que já está aberto e aí vai não formar mais uma elipse, mas sim aquilo que a gente pode chamar de uma parábola, tá bom? E se a gente continuar aqui inclinando, né, a parábola vai ganhando um formato diferente, e se inclinar quase verticalmente, ela vai chegar a encostar, tá, no cone que está na parte inferior, tá, formando assim mais de uma interseção, formando assim aquilo que pode parecer duas parábolas, né, e de fato até geometricamente mas a gente vai chamar de hipérbole. Tá bom? Então existem três figuras basicamente, tá? A elipse, a parábola e a hipérbole, tá? Que é basicamente formado da interseção desse plano com esses cones, tá bom? Então a gente vai começar falando da elipse propriamente, tá bom? O que é elipse ou como a gente vai definir a elipse? Em geometria analítica, tá? A gente vai fazer toda e qualquer dedução, tá? Ou todo e qualquer cálculo em cima de um plano, né? Analisando uma curva, analisando o ponto dessa curva, a posição e assim por diante, tá? Então eu vou começar desenhando uma elipse qualquer, tá? Para começar definindo, tá, a elipse de uma maneira mais geral, tá? E depois a gente deduz rapidinho ali a conta dela, tá? O porquê que ela vale, e depois faz uns dois exemplos até o final da aula, tá? Então a primeira coisa, a elipse ela vai ter um eixo, tá? Nesse caso aqui horizontal, mas pode ser vertical. Eu vou deduzir com o eixo horizontal, tá? Então um eixo horizontal que a gente pode chamar de eixo principal, tá? No caso da elipse, como só vai ter um eixo, a gente pode chamar só de eixo, tá? Então esse eixo que está aqui, ele vai cortar a elipse bem no meio, tá? E vai formar, né, algumas definições nós vamos ter, tá? Vai formar alguns pontos. Eu vou chamar de F1 e F2 aquilo que a gente vai posteriormente chamar de foco, tá? Ou focos no plural, afinal são dois, tá? A gente vai dizer que esse ponto P, tá? Que é um ponto qualquer da elipse, que está em cima da elipse, que eu destaquei ali, tá? Ele vai ter uma distância, tá? Do primeiro e do segundo foco, tudo bem? Então, essa distância do ponto P ao foco 1 e ao foco 2, tá? Somadas, vamos chamar de D1, a gente vai chamar de D1 e D2, tá? Então, na verdade, D1 é a distância de F1 a P, D2 é a distância de F2 a P, tá bom? A gente vai dizer que a soma, tá? Ou a definição de uma elipse nada mais é do que a soma, né, D1 mais D2 sendo sempre a mesma, tá? Não interessa quanto ela vai ser, mas ela vai ser sempre a mesma. De maneira que se eu começar a mudar D1 e D2, vou até escrever os dois aqui na vertical, tá? E eu começar a mudar o valor de P, a posição, perdão, de P, obviamente vai mudar as distâncias de D1 e D2, mas a soma, tá, vai se manter a mesma. Então a elipse, tá, por definição, nada mais é do que o conjunto dos pontos cuja soma das distâncias focais permanece a mesma, tá bom? Então esse valor fixo, que é D1 mais D2, tá, é dado de alguma maneira, a gente vai ver isso, tá? Mas o que interessa é que quando eu começo a mover
o P, tá? D1 mais D2 sempre vai se manter, tá? Não interessa onde eu esteja, D1 mais D2 vai ser sempre mantido, tá? A gente vai chamar as distâncias focais, tá? Ou a distância de um foco ao outro de 2C, tudo bem? E de maneira que o centro da elipse, tá? Ele vai ser, na distância do centro até um dos focos vai ser C, tá? E por isso que a gente chama a distância focal entre os focos de 2C, tudo bem? Então, tendo isso, tá? A gente já tem bastante coisa. Se a gente souber o centro, tá? Souber os focos, a gente já tem uma base para ir desenhando a nossa elipse, tá? Mas a gente não para por aí, tá? A gente vai chamar de A1 e de A2 os vértices, tá? Que vão fazer parte do eixo horizontal ou principal, tá? No caso aqui é horizontal, mas pode ser que seja vertical. Esses pontos, tá? Eles são pontos da elipse, tanto A1 quanto A2, tá? Mas eles são pontos extremos, tá? Não existe nenhum ponto mais à esquerda do que A1, não existe nenhum ponto mais à direita do que A2, tá? Então esses pontos são extremamente importantes. A gente precisa saber onde estão esses pontos para poder desenhar a elipse, porque eles são a situação limite que a gente tem, tá? Depois, tá? A gente vai ter B2 e B1, ou B1 e B2, né? Como sendo os vértices, tá? Desta elipse, né? Pode pensar assim, os mais extremos, só que no caso para cima e para baixo, tá? Então a gente vai chamar de B1 mais embaixo, B2 mais em cima. Então, de novo, ninguém é maior do que B2 na elipse, ninguém é menor do que B1 na elipse, tá bom? Então, dito isso, né, eu até não gosto de falar o que eu vou falar agora, mas é um pouco, eu considero um pouco didático. Se quiserem pensar, a elipse é como se ela tivesse dois raios. Isso está errado. O raio só pode falar quando a gente estiver falando de um círculo, né? Mas a gente pode pensar que a distância do centro até A2 é como se fosse o raio horizontal e a distância do centro até B2 é como se fosse o raio vertical, tá? Isso é errado, vou salientar mais uma vez, mas é uma maneira que a gente tem de gravar um pouco, né, do que pode ser. É uma ideia de como não esquecer esses pontos na elipse, tá bom? Tudo bem. A distância, tá, propriamente do centro até o A2 ou até o A1, eu destaquei aqui do centro até o A2, tá? A gente vai chamar de A, tudo bem? Por isso que a gente chama de vértice A, tá? A distância do centro até o B2 ou até o B1, a gente vai chamar de B, de novo, por isso a gente chama de B, tudo bem? Então, tá, dito isso, tá, uma vez que a gente tem essas duas definições, a gente tem uma relação fácil de perceber, né, que a distância de centro até o A2 é A e a distância do centro até o B2 é B, tá? Quando eu mexo o P de maneira que o P vira o A1, né, é como se eu tivesse esticado o máximo possível a distância D2, que vai de F2 até P, mas agora essa distância D2 nada mais é do que a distância que vai de F2 até A1, tá? Fiz isso de propósito. E a distância que vai de F1 até A1 virou D2, né? De maneira que eu posso escrever assim, tá? Vou escrever aqui sobreposto para a gente entender, tá? E aí eu me dou conta que é como se eu transladasse ou encaixasse o D1 lá no outro pedaço, eu vou ter todo o comprimento de A1 até A2, tá? Então quer dizer, D1 mais D2 é o mesmo comprimento que vai de A1 até A2, tá? Então quer dizer que eu tenho um A, né? Eu teria um outro A que vai de A1 até C, um outro A que vai de C a A2, e por aí a gente vai ter a soma, né, dessas distâncias entre A1 e A2, que obviamente é 2A. Tá? Então D1 mais D2 é 2A. Tá? Outra maneira de entender isso, tá, é que, bom, só colocar o 2A lá em cima, tá? Outra maneira de entender isso, tá, é também colocar o P, tá, num outro lugar um pouquinho mais estratégico, como sendo exatamente em cima do B2. Tá? E a gente vai ter que D2 e D1, tá, nesse caso serão iguais, e como D2 mais D1 é 2A, quer dizer então, né, imagina aqui, D1 mais D2 é 2A, e D1 igual a D2. Então, nesse caso especificamente, quando o P está em cima do B2 ali, a gente vai ter que o A vale D2, ou D1, tanto faz. Então, a gente pode dizer que isso aqui acontece, tá? Esse A vale D2 nesse momento especificamente, tá? E aí a gente forma um triângulo retângulo, tá? Na verdade, o A vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo, o B vai ser o cateto, né, que está na vertical ali, e vai ter um cateto que está na horizontal, que vai de C a F2, ou seja, a distância focal, ou seja, o próprio C. Tá? Então a gente vai poder definir, tá, um triângulo, ou vai ter sempre a formação desse triângulo como sendo o triângulo ABC, onde A é a hipotenusa, o triângulo retângulo. E aí, obviamente, a gente tem uma relação pitagórica aqui, tá, onde A quadrado igual B quadrado mais C quadrado. Tá? Isso aqui é bem óbvio. Tá? Não é tão fácil de deduzir, mas no momento que a gente tem o triângulo é bem tranquilo. Tá? Então o que acontece? Tá? Vamos colocar esse triângulo lá embaixo e vamos colocar aqui dois eixos. Tá?
para dizer que esta elipse que a gente falou até o momento, tá, é como se ela fosse centrada, né, num primeiro momento. Eu falei que quando a gente fala em geometria analítica, a gente vai trabalhar num plano. Tá? Então aqui está o eixo x, o eixo y, tá? Só coloquei eles aí. Essa elipse, nesse momento, ela está centrada, ou seja, o ponto C lá do meio dela está centrado na origem, tá, do eixo x e do eixo y. Tá? Então ali, tá, é que vai acontecer as coisas, ou a partir dali, melhor dizendo. Tá? Então o que interessa para nós no momento, tá, é entender o que é a equação da elipse. Tá? A equação da elipse ela vai ser decidida, tá, ou vai ser descoberta quando a gente começar a tratar de distância. Como assim? A distância do ponto P até F1, ou a distância do ponto P até F2, e mais do que isso, saber que isso vale 2A. Tá? Então, na verdade, a gente vai só colocar aqui, analiticamente, tá, quem são os pontos F1 e F2. Né? Então, imagina, F1 vai ser menos 6, 0. Tá? E F2 vai ser 6, 0. Isso é meio óbvio, porque se está centrado na origem, eu só andei na horizontal, uma distância C para a direita e uma para a esquerda, então é menos C e C respectivamente. Tá? Então fica menos 6, 0 para F1, 6, 0 para F2. Tudo bem? De maneira que agora, nesse momento, quando eu sei, tá, as distâncias desses pontos, eu não preciso mais, pelo menos para entender o que está acontecendo, das distâncias, ou melhor, das distâncias não, dos eixos, tá? Eu posso só desenhar isso que me interessa, ou seja, para qualquer ponto P, aquilo que está ali naquele desenho, bem pequeno, vai acontecer. Tá? E a gente vai lembrar que a soma dessas distâncias tem que dar 2A. Então aqui a distância D1 é a distância do ponto P até menos C e 0. Mais a distância D2, tá? É a distância do ponto P, que é XY, até 6, 0. Tá? E mais do que isso também, né? Isso é bem simples a gente entender, a gente vai lembrar da geometria lá do ensino médio, tá? Ela vai ser simplesmente, né, o que é a distância entre dois pontos? A coordenada x menos a coordenada x ao quadrado, mais a coordenada y menos a coordenada y ao quadrado, raiz disso. Tá? Se eu fizer isso com os dois pontos, né, ou seja, x menos c, x mais c, depois y menos 0, y menos 0, levar ao quadrado tudo, né, para cada ponto, tá? Eu vou ter de uma maneira um pouco reduzida exatamente isso aqui. Tá? E isso é igual a 2A desde o começo. Tá? Bom, então essa é uma espécie de equação. Tá? Aqui eu vou trabalhar um pouquinho, mas eu prometo que eu vou fazer só na elipse, né? Porque as deduções tanto da hipérbole quanto da parábola são extremamente similares. Tá? Então eu não vou fazer para esse caso, ou melhor, vou fazer só para esse caso, perdão. E aí a gente vai ver depois como é que fica. Tá? Então primeiro, se eu tenho que isso aqui é 2A, né? A gente vai trabalhar um pouco algebricamente. Eu vou trazer uma delas para o lado esquerdo, vou deixar a outra lá do lado direito, tá? Vou elevar ambos os lados ao quadrado, tá? Isso vai dar muita conta, tá? A gente eleva uma soma de subtração que tem ao quadrado ali, tá? No caso do lado direito vai ficar fácil, porque é só uma raiz, tá? Então essa aqui é a abertura da conta para o lado esquerdo, do lado direito é bem mais fácil, porque é só tirar a raiz, tá? Estamos falando de distâncias, tá? Logo positivas, não precisamos se preocupar com o sinal disso, tá? Bem tranquilo nesse sentido. E aqui vai acontecer um pouco de álgebra, vou ter que trabalhar um pouco de álgebra, por exemplo, tem y ao quadrado de um lado, y ao quadrado do outro, eu vou poder cortar, tá? Algumas coisas vão simplificar, nem todas, tá? Mas a gente vai continuar fazendo essa conta, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu só vou, né, abrir, entre aspas, aquele x menos c ao quadrado, né? Se você olhar com carinho, ele vai ter x quadrado menos 2xc mais c quadrado. Assim como eu abri o x mais c do lado direito, tá? Vou cancelar o que dá para cancelar, tá? E vou reescrever a equação, tá? Esse menos 2xc que está do lado esquerdo, tá? É bem mais fácil trabalhar com ele se eu passar para o outro lado, tá? Ele vai ficar positivo, aí eu cancelo ele do lado de cá, e a gente pode reescrever isso como 4 ao quadrado menos 4a, raiz daquele negócio, igual a 4xc, tá? E aí depois, claro, tem um 4 em tudo, a gente simplifica esse 4, fica bem mais fácil, tá? Aqui tem algumas coisas que dá para acontecer, eu vou colocar a quadrado menos xc, né? Vou jogar a raiz para o outro lado para ficar positivo, vou elevar ao quadrado novamente, né? Não se preocupe que você não precisa fazer isso, né? Obviamente estou fazendo só pela primeira e única vez aqui, para a gente entender o que acontece. Vou abrir de novo isso, tá? Muitos termos aqui, né, vão poder se cancelar, eu por enquanto só abri os termos, tanto da raiz quanto do parênteses ao quadrado. Tá? E aí aqui eu começo a cancelar o que dá para cancelar, tá? E vou ficar com a seguinte configuração. Essa configuração aqui é praticamente a configuração final, tá? A única coisa aqui que a gente tem que tomar um cuidado, eu só vou reordenar, tá? Para poder trabalhar com essa última equação. Essa equação aqui é praticamente a equação da elipse, que por sinal é muito mais simples do que isso, tá? Eu vou isolar o a quadrado ali do lado esquerdo, tá? Vou isolar um x quadrado também, tá? Do lado direito, né? E vou me dar conta, tá? Que a quadrado menos c quadrado eu conheço. Por quê? Porque a quadrado menos c quadrado é simplesmente o b ao quadrado. Só lembrar daquele triângulo, tá? Então eu substituo isso, tá? Eu vou ter essa aqui
como uma equação quase que final, e aí eu passo dividindo tanto a quadrado quanto b quadrado. Quando eu fizer isso, tá? Muita coisa vai acontecer aqui, porque quando eu passar dividindo tanto para um, tá? Quanto para o outro, né? O b quadrado cancela no primeiro, o a quadrado cancela no segundo, né? E eu fico com esta equação aqui, que é uma equação bem mais simples, bem melhor, tá? E essa, por fim, tá? É a famosa equação da elipse, tá? Com essas configurações. Tudo bem? Então, essa equação da elipse, tá? Que é x quadrado sobre a quadrado. Lembra, a quadrada é como se fosse, não é, tá? Mas é como se fosse uma espécie de raio na horizontal, tá? B, tá? Como se fosse uma espécie de raio na vertical, tá? Então, termo de x quadrado positivo, termo de y quadrado positivo, tudo isso igual a 1, tá? Essa é a equação da elipse, tá? Então, vocês têm noção de que se a gente souber o a e o b, a gente sabe desenhar a elipse. Então, a gente tem que trabalhar para que toda e qualquer formação, tá? Ou toda e qualquer equação que a gente suspeite que seja uma elipse, a gente coloque dessa forma. Ou seja, x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1, tá? Quando a gente fizer isso, a gente vai ter todos os dados. Porque tendo A e tendo B, eu tenho C, tá? Pelo triângulo. Tendo A, B e C, eu tenho tudo. Eu tenho ponto A1, A2, eu tenho o B1, B2, eu tenho o F1, F2, ou seja, eu tenho tudo, tá? E eu vou poder desenhar a minha elipse, tá bom? Então tá. Então vamos ao que interessa, né? Vamos fazer um exemplo, eu vou começar com um exemplo bem simples, tá? E depois eu vou para um pouquinho mais complicado, tá? Esse exemplo aqui é muito simples, tá? Ele tá na cara, que a gente já dá para ver aqui quem é o A, quem é o B, ele praticamente não tem graça, tá? A gente vê aqui que o A vale 5, que o B vale 4, porque 5 ao quadrado é 25, tá? E 4 ao quadrado é 16. Então a gente pode, em outras palavras, substituir aqui, tá? E ter uma espécie de nova equação, tá? Que é a equação mais explícita ainda daquilo que está acontecendo, tá? Sendo assim, a gente sabe, como eu já falei, que A é 5, que B é 4, e a gente já começa a ter algumas coisas, tá? Primeiro, eu não coloquei explicitamente, mas vou começar a colocar agora, né? Quem é a 1 e a 2, né? Partindo do pressuposto de que essa elipse está centrada na origem, tá? A 1 é aquele que vai para o lado esquerdo, a 2 é aquele que vai para o lado direito, então é só somar e diminuir a unidades, tá? B, a mesma coisa, tá? B1 é para baixo, B2 para cima, é só somar e diminuir B unidades, tá? Só lembra que uma tu vai fazer em x, a outra tu vai fazer em y, né? Por isso que está ali menos A e 0, e a outra 0 e menos B, 0 e B, tá? Quem são os focos, tá? Como é na horizontal, tá? Então é menos C e 0, C e 0, tá bom? E aí, baseado neste triângulo aqui, eu tendo A e tendo B para esse exemplo, eu vou ter C, que nesse caso vale 3, tá? E tendo C eu tenho todo o resto. Se vocês derem conta, aqui o A é 5, então vai ficar menos 5 e 0, 5 e 0, 0 e menos 4, 0 e 4 para os Bs, tá? Menos 3 e 0, 3 e 0 para os Fs, ou seja, para os focos, tá? E aí a gente vai ter como desenhar essa elipse. Então eu já vou marcar aqui A1 e A2, tá? Vou marcar B1 e B2, tá? E vou marcar F1 e F2, começando os focos. Então, com tudo isso que está desenhado até esse momento aqui nos eixos ou em cima dos eixos, sabendo, claro, né, que esse centro está na origem, acabou. É só desenhar a nossa elipse, tudo bem? Que vai ser exatamente essa aqui. Tá? Então, aqui a gente está analiticamente analisando, tá? Em outras palavras, onde estão os pontos, tá? Tanto A, B quanto F, que fazem parte dessa elipse. Tá? E agora a gente sabe exatamente onde eles estão no plano cartesiano. Tá? Tudo bem? Bom, centrada na origem, tá? Vou colocar aqui que a distância, né, do centro até o vértice A é 5, que a distância do centro ao vértice B é 4 e que a distância focal é 3, tá? Do centro até o foco. Tá? Lembrando que o 5, né, é aquela distância que eu posso alternar ali sendo a hipotenusa daquele triângulo. Tá bem? Então isso aqui acabou já, é a nossa elipse. Fechou? Falta um único conceito, tá? Vamos trabalhar ele agora, que é o conceito chamado excentricidade. Tudo bem? Esse conceito aqui ele é um pouco complicado de entender no começo, né? Mas depois ele vai fazer sentido. Excentricidade é uma conta muito simples, né? É simplesmente dividir C por A. No momento que a gente tem C e que a gente tem A, a gente tem a excentricidade fácil. Tá? Então basta que a gente reescreva, ou melhor, coloque os valores para descobrir quem é a excentricidade. Mas, afinal, o que é excentricidade? Essa é a questão, né? Então vamos falar dela um pouquinho. Tá? A excentricidade, se a gente buscar no dicionário, tá? A excentricidade quer dizer afastamento em relação ao centro. Né? Tem até uma outra definição ali, mas eu acho que só afastamento em relação a um centro, né, já seria, digamos assim, suficiente. Tá? Então é o comportamento que se difere do normal, da originalidade, normalidade, extravagância, regularidade. Talvez destaquem a palavra irregularidade. Tá?
Então eu vou marcar aqui, tá? Em outras palavras, né, uma espécie de variação, uma escala, tá? Para essa excentricidade, tá? Eu vou colocar aqui o valor da excentricidade desse nosso caso específico, tá? Que vem a ser 3/5, mas isso pode variar, tá? Agora eu já estou voltando, em outras palavras, a um caso mais geral, não precisa ser o nosso exemplo, tá? A excentricidade é o seguinte, pessoal, ela vai variar sempre entre 0 e 1, tá? Primeiro porque C e A são positivos, tá? Só que C é sempre menor do que A. O máximo que pode acontecer é C ser igual a A, tá? E se C fosse igual a A, né, a gente teria que o B era igual a 0, e se o B fosse 0 nós não teríamos elipse, tá? Ou teríamos a elipse mais achatada possível, tá? Então o que acontece aqui, em outras palavras, é que na medida que eu vou achatando essa elipse, o valor de A vai se aproximando do de C, porque ao achatar essa elipse, o B vai diminuindo, tá? Então, se A se aproxima de C, ou se C se aproxima de A, melhor dizendo, tanto faz, o valor de E aumenta ou chega mais próximo de 1. Tá? E se eu continuar fazendo esse processo, seja por outros meios, aumentando o C ali, mantendo o B, eu também estico, né, a hipotenusa A, e aí também chega mais perto de A, de novo aumenta a minha excentricidade E. Tá? Então o que está acontecendo aqui é que essa elipse ela é mais excêntrica, em outras palavras, quando ela é assim, mais irregular. Lembra da definição, tá? Então, na verdade, quanto mais achatada, tá, ela vai ser mais próximo de 1, tudo bem? Por outro lado, tá, vou achatar um pouquinho mais aqui, tá, só para mostrar para vocês. Isso, obviamente, está acontecendo o seguinte, uma coisa que faz com que isso aconteça é o seguinte, tá? Quando C for mais próximo de A, a distância focal, né, que vai da origem até o F2 ali, ela vai ser muito mais próxima da distância que vai da origem até o A2. Então, por isso, faz com que F2 e A2 sejam muito próximos, assim como F1 e A1. Tá? Então, isso me parece meio óbvio pelo desenho. Então, quanto mais eu achato, mais excêntrico e mais os focos vão para longe da origem, tá? Ou para mais perto dos meus vértices A. Tá bom? Se eu fizer o contrário, tá? Se eu começar a fazer o processo inverso, começar a esticar, tá? Começar a aumentar essa minha elipse, tá? Ela vai começar a se tornar cada vez mais perto de um círculo, tá? E na verdade, quando eu fizer isso, tá? Eu estou, em outras palavras, diminuindo o C, tá? E A está aumentando, e se eu diminuo o C e A aumenta, podem olhar ali na minha escala, a excentricidade começou a diminuir, começou a chegar mais perto de 0. De maneira que se eu tender, né, ao fazer com que C seja 0, eu vou igualar B a A, tudo bem? Só que pensa comigo, se eu igualar B a A, né, eu não só vou fazer C ser 0, ou seja, excentricidade nula, tá? E excentricidade nula vai me fazer o quê? Vai fazer gerar exatamente um círculo perfeito. Se vocês olharem para a equação da elipse ali, tá? X² sobre A² mais Y² sobre B² igual a 1, considerando A igual a B, a gente vai ter no lugar de A o B, ou no lugar de B o A, tanto faz, né? A gente vai ter o mesmo denominador e vai passar o A multiplicando aquele 1. Então vai ficar com x² mais y² igual a A². Ou seja, a equação de um círculo de raio A. Tudo bem? Então isso faz sentido. Então a elipse com excentricidade nula é um círculo. Tudo bem? Que fique claro. Quando B é igual a A, nós temos um círculo. Quando A é diferente de B, nós temos uma elipse para essa equação. Tudo bem? Então tá, voltando aqui, né, entendendo o que é a excentricidade para uma elipse dada, a gente pode, né, continuar. Tá bom? Então tá. Tem uma coisa que acontece que eu não falei, mas vou falar agora, tá? É que essa elipse pode ser uma elipse não centrada na origem. Aí se isso acontecer, se a gente tiver um centro diferente de 0 e 0, sendo um centro em HK, né, ou ponto com coordenada H e outra coordenada K, a gente vai ter a mesma equação. A única diferença é que a gente vai ter uma translação ali, tanto para x quanto para y. Tá? Então, x menos h ao quadrado sobre a² igual a y menos k ao quadrado sobre b² igual a 1. Tá? Isso é a equação da elipse com centro em h e k. Tudo bem? E não importa, tá, onde esse h e esse k estejam. Tudo bem? Isso pode valer para valores positivos, negativos, não interessa. Tá? Ela pode estar em qualquer quadrante, um pedaço num quadrante, um pedaço no outro, não vai fazer a menor diferença. Tá bom? Então, por exemplo, x mais 1 ao quadrado quer dizer o quê? Que a coordenada x do centro da elipse é menos 1, porque isso é a mesma coisa que x menos menos 1. Tá bom? Então, só para dar um exemplo de um valor negativo. Tá? Ok. Então, centrado ou não na origem não faz diferença. Outra coisa que pode acontecer é o fato de que é possível que essa elipse seja mais esticada verticalmente do que horizontalmente. E se isso acontecer, tá, os focos passam a ser localizados, tá, num eixo vertical e não mais naquele eixo horizontal que eu falei lá no começo.
Bom, e se isso acontece, para que a gente mantenha a relação do triângulo, tá? Isso acontece quando B é maior ou igual é maior que A, tá? E se B for maior que A, o eixo principal vai ter B1, B2 e F1, F2, mas isso não é possível. Isso ia, né, em outras palavras, inutilizar a nossa equação, né, aquela que vem lá daquele triângulo retângulo. Então, para que isso não aconteça, tá? A gente faz o seguinte, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, o A é igual a 3 e o B é igual a 6, né? Resultando nessa equação aqui. Nesse caso aqui, quando acontecer isso, a gente vai inverter. Ou seja, a gente vai fazer com que os A's virem os B's e os B's virem os A's. Tá? Em outras palavras, o A quadrado vai para baixo do Y e o B quadrado vai para baixo do X. Tá? Assim a gente mantém não só, tá, o mesmo triângulo, tá? Porque ele vai continuar sendo A, C e B desta maneira como ele está aqui. Tá? Não vai mudar. Não vai mudar a excentricidade, não vai mudar nada nesse sentido. Só vai ter uma elipse que vai ter um eixo principal, tá, vertical, ao invés de horizontal. Tá? Então cuidem sempre, porque a equação é sempre a mesma, mas a gente tem que olhar, tá, qual dos caras é o maior. Se o maior for o que está abaixo de y, é porque ela vai ser mais esticada na vertical. Se o maior está abaixo de x, é porque ela vai ser mais esticada na horizontal. Tudo bem? Tá bom. Então vamos seguir aqui e vamos pegar um outro exemplo, bem mais difícil. Tá? Esse exemplo aqui, tá, na verdade é uma equação, tá, eu poderia muito bem não ter nenhuma ideia do que ela se trata, tá? Mas eu vou dizer de antemão para vocês, ela se trata de uma elipse. Tá? A questão toda aqui, tá, é que a gente tem que fazer um trabalho, né, de certa forma, para chegar numa forma mais reduzida, tal qual aquela ali de cima. E por mais que vocês possam pensar que não seja possível fazer isso, isso é possível. O processo é um pouco complicado, né, um pouco chato, tem um algebrismo, mas vamos fazer aqui agora. Tá? Então o que acontece? Eu tenho dois termos, tá? Tanto x quanto y que estão ao quadrado. Tá? Ambos têm o mesmo sinal. Então isso tem uma indicação muito forte de que é uma elipse. Tá? Os números que multiplicam x e y são diferentes. Tá? Indicação de que A pode ser diferente de B. Tá? E tem outros termos, né? Menos 16x, menos 18y igual a 11, tá? Que nós vamos descobrir agora o que são. Tá? Então o que acontece? Né? Eu vou chegar... Tá, eu vou tentar chegar na primeira equação ou na segunda, tanto faz. A segunda é aquela que tem centro em H e K. Tá? Realmente não faz diferença. Na verdade, a gente vai buscar sempre a segunda. Né? A gente vai supor sempre que o centro está deslocado. Se a gente tiver sorte, o centro não vai estar deslocado. Tá? E eu já sei que o centro está deslocado justamente porque tem termos que não são ao quadrado, como aquele 16 negativo e 18 negativo, tá? Que multiplicam x e y respectivamente. Se eles fossem centrados, ou melhor, se essa elipse fosse centrada na origem, não teria esses termos. Tudo bem? Mas vamos lá. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que reordenar essa equação. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que 4x² menos 16x, ou seja, eu vou tentar manter de um lado, ou melhor, perto, o que tem x, e vou manter perto o que tem y. Tá? E eu vou lembrar que tanto x menos h ao quadrado, quanto y menos k ao quadrado, se eu abrir esse produto notável, tá, a gente vai ter essa configuração aqui. Tá? Então eu tenho que buscar o que está no lado direito. Isso não é fácil. Tá? Como é que a gente faz isso? Então eu vou pegar o primeiro pedaço, tá, que é o pedaço que só tem x, e vou tentar comparar com aquilo ali. Né? Para início de conversa, eu precisaria de 3 termos e eu tenho 2. Não tem muito o que fazer aqui. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é isolar um 4, que é o que dá para fazer. Dá para isolar um 4. Tá? Então assim, isolei o 4. Eu vou ter 4 vezes x² menos 4x, fecha parênteses. Tá? É como se faltasse um termo para eu conseguir comparar. Quando faltar um termo, não tem problema nenhum. Você adiciona esse termo. Tá? Eu vou escrever o 4x como 2 vezes 2x. Tá? E vou adicionar o termo que falta. Tá? 2 ao quadrado. Tudo isso para deixar aquilo que está no parênteses da mesma forma, tá, do produto notável. Só que isso está errado. Eu não posso simplesmente adicionar um termo. Se eu adicionar um termo, eu preciso diminuir esse termo. Tá? Não se esquecendo que tem um 4 multiplicando ali. Tá? Então eu adicionei 2 ao quadrado, multiplicado por 4. Eu tenho que diminuir o 2 ao quadrado, também multiplicado por 4. Tá bom? E o termo do parênteses virou exatamente o que eu queria. Né? Isso é x menos 2, tudo ao quadrado. Tá? Da maneira que eu fiz a conta, isso é x menos 2, tudo ao quadrado. E o 4 vezes 2 ao quadrado, tá? Também sei bem o que é menos 16. Tá? E agora, todo aquele termo virou o quê? 4 vezes x menos 2 ao quadrado menos 16. Esse processo se chama, tá, conhecido como completamento de quadrados. Tá? Ou seja, você faz a volta de um produto notável. Tá? Em outras palavras, tá, todo aquele pedaço lá que tinha x, eu transformei numa coisa um pouquinho melhor. Tá bom? O mesmo eu vou fazer com y. Tá? Então aqui eu vou um pouco mais rápido. Basta que eu isole o 9 aqui e tente adicionar o que der para adicionar.
tá? Então eu vou adicionar aqui, a única maneira de adicionar é se k for 1, porque eu tinha 2y, né? Então é 2 vezes 1 vezes y, tá? Então aqui o k é 1, então eu acrescentei 9 vezes 1 ao quadrado, eu preciso diminuir 9 vezes 1 ao quadrado, para que isso continue correto, tá? E o que está no parênteses eu vou comprimir em y menos 1 ao quadrado, menos 9, tudo bem? Eu vou colocar 9 ali. E aí sim, eu posso dizer que, olha, aquele outro pedaço, né, eu transformei numa coisa, né, eu completei o quadrado também, e eu fiquei com y menos alguém ao quadrado, né. Quanto ao menos 16 e quanto ao 9, não se preocupem que são números, tá? E a gente pode trocar eles para o outro lado, se juntar com 11 de alguma maneira, vamos ver o que vai dar isso, para ver onde a gente vai chegar, tudo bem? Então eu tenho um 11, e quando eu faço simplesmente a troca, toco o 9 e o 16 para o outro lado, eles ficam positivos, cuja soma aqui dá 36, tá? E eu já fico com uma equação bem melhor do que aquela inicial. Pode olhar a inicial ali, era bem confusa, tá? Aqui eu passo 16 dividindo, tá? Não esquece que vou ter que multiplicar por 1. Simplifico tanto 4 com 36, eu falei 16, eu passo 36, perdão, dividindo. Simplifico tanto 4, tá? Com 36, assim como 9 com 36, simplificação é simples, tá? Vai dar sobre 9 aqui e sobre 4 aqui. E agora sim, né? Eu cheguei numa equação, tá? Bem similar não, exatamente igual à equação que está lá no lado direito em cima, tá? Porque é uma equação que me diz claramente onde é o centro, me diz claramente quem é A, claramente quem é B, e com isso é o suficiente para eu ter o resto todo. Eu vou ter A, vou ter B, vou ter C, tá? E vou ter todos os meus pontos. Analiticamente eu vou conseguir encontrá-los, tá? Então já vou colocar aqui o centro onde ele é, tá? Em 2 e 1, tá? Por que 2 e 1? Porque é x menos 2 e y menos 1, tá lá no parênteses. Depois eu vou colocar tanto os A's quanto os B's, tá? Mais ou menos na mesma distância, na distância correta, tá? Ou seja, a distância do A é 3, a distância para os B's são 2, né? Estou vendo isso ali pelo A e pelo B, tá? Vou desenhar já, isso aqui por si só é suficiente para desenhar a elipse, né? Agora eu vou atrás dos focos também, né? Vou colocar os focos aqui, né? E basta, né, para mim descobrir a distância focal, simplesmente fazer a relação trigonométrica, né? A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, para descobrir o C, e nesse caso C vai ser simplesmente raiz de 5, tá? Então aqui a distância do centro até um dos focos vai ser raiz de 5, até o outro também, tá? Então aqui tem tudo, na verdade, né? Tem o A, tem o B, tem o C, né? Estou pronto para dizer quem é quem. Por exemplo, o A, 1, né? Vai ser o quê? Vai ser coordenada Y, tanto do A1 quanto do A2, vai ser 1, né? Não muda, é a coordenada do centro. Só que a partir do número 2 eu fui deslocado 3 unidades para a direita e para a esquerda, e eu fui parar onde? Eu fui parar em menos 1 e fui parar em 5, tá? Assim como o B, a coordenada de B se mantém x igual a 2, mas a coordenada y de ambos os b's vão mudar, vai ser menos 2 e 3, porque eu vou andar para cima 2 e andar 2 para baixo também. E o foco é o ando na horizontal, tá? Eu vou, a partir do centro da elipse, que é 2, eu vou andar mais e menos raiz de 5 e vou me manter coordenada y igual a 1, tudo bem? E por fim, a excentricidade, que é c sobre a, tá? Que vai ser simplesmente raiz de 5 sobre 3, tudo bem? Simples assim, né? Então tá, a gente se vê na próxima aula.